Bom dia, galera do sétimo ano, tudo bom? Estamos começando aqui a nossa nova videoaula, tá? Essa tá vindo com um formato um pouquinho diferente, vocês podem ver, né? Tem a minha cara de broa aqui no canto, ó. E alguns amigos meus estão utilizando essa ferramenta de videoaula e eu achei interessante, tá? E aí a gente vai começar a partir de hoje, dentro da medida do possível, fazer essas videoaulas, tá? A gente continua ainda com esse processo que impede a gente de estar pessoalmente, mas a gente vai estar dando continuidade aí aos nossos estudos e isso não vai ser motivo da gente parar não, tá legal? Bom, a nossa videoaula dessa semana, ela fala a respeito do capítulo 2, tá? Sobre a poluição do ar. É coisa que quem vive na cidade grande como a gente, né? Não tem nenhuma novidade não, a gente já convive com isso, a gente só vai entender melhor o que seria essa poluição do ar, tá bom? Bom, vamos lá. Por definição, né, a gente tem, né, poluição do ar é a introdução de qualquer substância que, devido à sua concentração, ou seja, devido à sua quantidade, né, possa se tornar nociva, ou seja, fazer algum mal, tá, à saúde e ao meio ambiente. Conhecida também como poluição atmosférica, refere-se à contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão, material biológico e até mesmo energia. Então a gente tem como poluição atmosférica vários, vamos dizer assim, vários aspectos, né? A gente tem ali, como a gente viu, poluição química, poluição sólida, a energia e existe até também a poluição sonora, tá? Da nossa atmosfera, do nosso meio onde a gente vive, tá? Mas existe essa poluição sonora, mas essa não é o objetivo da nossa videoaula não, tá? A gente vai falar realmente da poluição atmosférica, da poluição do ar, tá bom? Bom, eu coloquei aí um, um gráfico, né, com a representação do que a gente encontra no nosso ar atmosférico. Então, nesse primeiro gráfico aqui, tá, a gente tem a quantidade, tá, de forma geral, onde 78% é de nitrogênio, né? A gente tem 21% de oxigênio e a gente tem uma pequena parte aqui, ó, de argônio, tá legal? E aí, desse argônio a gente vê aqui, ó, gás carbônico, que é esse menorzinho aí, tá legal? E outros gases. Aí a gente vem aqui, ó, poluentes atmosféricos. Bom, esses poluentes atmosféricos são as substâncias que a gente encontra em suspensão, tá, na nossa atmosfera. E aí a gente tem partículas inaláveis, tá, que são partículas que a gente não deve estar inalando, né? Daí vem o nome, partículas inaláveis. Monóxido de carbono, que a gente já ouviu falar muito dele, né? Temos o dióxido de enxofre, temos os compostos orgânicos voláteis, temos também óxidos de nitrogênio e temos o ozônio, tá? O ozônio, ele é o único que a gente vai perceber que ele participa de forma natural, tá? E de um certo ponto de vista ele é até benéfico para a gente, tá bom? Ele é benéfico para a gente. Vamos ver. Bom, aí a gente tem, né, origem e consequências de partículas inaláveis. Origem e consequência de partículas inaláveis. A gente vê principais fontes de emissão, né? Então, a gente vê veículos a diesel, carros a gasolina e indústrias, tá? Nessa proporção. É claro que esses são só os principais, tem vários outros também que fazem essa distribuição. Tá? E qual seria a consequência dessas partículas inaláveis? Instalam-se nos pulmões, diminuindo a capacidade respiratória, né? Uma vez que é o pulmão responsável por fazer a troca gasosa, então eles se instalam lá e impedem, tá, essa função, tá, do pulmão de fazer as trocas gasosas. Aí a gente vem o monóxido de carbono, né? Origem e consequências. É um produto de combustão incompleta de combustíveis, ou seja, ele é um resíduo, né, daquilo que a gente tirou lá no petróleo. A gente pegou o petróleo, fizemos toda
né, a separação desse petróleo. Esse petróleo nos gerou vários tipos de energia e a gente utilizou boa parte dessa substância como energia para produzir calor, tá? Produzir chama, combustão. E aí fica esse resíduo que a gente chama de monóxido de carbono. Tá? Então, o monóxido de carbono ele é derivado de todo organismo que um dia já foi vivo. Se eu queimo, por exemplo, uma árvore, ela vai produzir monóxido de carbono, tá? Porque aquela árvore um dia já foi viva. Aí a gente tem fontes em espaços exteriores, veículos em baixa velocidade e indústrias. Tá? A gente encontra uma maior quantidade de monóxido de carbono nas grandes cidades, porque as grandes cidades vivem congestionadas e quando elas estão congestionadas, esses veículos andam em baixa velocidade, emitindo para a atmosfera uma maior quantidade de monóxido de carbono. Tá? E ali também, terceiro, fontes em espaços interiores internos, fogões a lenha, tá? Lareiras e cigarro. Então, esses também são grandes emissores de monóxido de carbono para a nossa atmosfera. Aí aqui eu representei para que vocês consigam entender, tá? Como o monóxido de carbono atua no nosso corpo de forma negativa. Tá? Aí ali, ó, se liga a hemoglobina no sangue, lugar do oxigênio. Então, o que, que acontece? O nosso sangue precisa de oxigênio, né? Na verdade, o nosso sangue ele tem que carregar esse oxigênio. Só que quando a gente tem uma grande quantidade de monóxido de carbono, ele ocupa o lugar do oxigênio. E o nosso organismo não precisa de monóxido de carbono, ele precisa de oxigênio, tá? Então, isso leva a uma falta de oxigênio e esse oxigênio é responsável por produzir energia. Então, a gente começa a gerar um cansaço, tá? O nosso organismo já não mais começa a trabalhar de forma correta. Isso é um grande problema. Em altas concentrações, prejudica a oxigenação do organismo, causando diminuição dos reflexos da visão. Tá? É porque esses dois, vamos dizer assim, sentidos, eles exigem bastante da gente. Tá? Então, a primeira percepção de que está havendo baixa oxigenação seria a deficiência, tá? Nesses dois sentidos, o reflexo e a visão. Aí a gente vem agora falar do dióxido de enxofre, tá? Quais são as suas origens e as suas consequências? Na natureza, ele é emitido principalmente por vulcões, tá? De forma natural, ele é emitido principalmente por vulcões. Aí composto de enxofre encontrado no carvão e petróleo também, tá? Eles são encontrados tanto no carvão quanto no petróleo. Então, quando a gente queima o carvão, quando a gente queima o petróleo, além de liberar o monóxido de carbono, a gente também libera o dióxido de enxofre. Combustão desse combustível gera dióxido de enxofre, né? Como a gente acabou de falar aqui, né? A queima desses combustíveis, né? Seja de petróleo, seja de carvão, vai gerar esse dióxido de enxofre. E nessa parte aqui, ó, de baixo, tá? Eu marquei aí, na atmosfera, dissolve-se no vapor de água, formando o ácido sulfúrico, tá? Derivando assim a chuva ácida. Daí o grande problema, mas a gente não pode beber água da chuva? Não, não com essa atmosfera poluída que a gente tem, tá? Mas o tiozinho lá da roça ele pode? Bom, ele sofre menos influência, né? Porque ele vive num local onde a natureza predomina e a emissão de gases poluentes para a atmosfera é menor. Mas ele não tem como dizer que a água que cai lá, né, foi gerada lá. Tá? Essa chuva contaminada pode ter vindo de uma grande cidade. Então, ainda assim, é perigoso. Tá? Então, a chuva ácida ela é formada pela emissão desse dióxido de enxofre para a atmosfera. Aí a gente vem aqui, né? Quais são os maiores emissores? Principais emissores: veículo a diesel, 77%, tá? Depois as indústrias com 15% e carros a gasolina, 8%. Aí quais são os problemas, né? As consequências? Altas concentrações podem provocar irritação do sistema respiratório e problemas cardiovasculares. Nosso coração começa a apresentar algum tipo de problema devido a essa poluição por dióxido de enxofre. Aí a gente vem compostos orgânicos voláteis. Tá? O que seriam compostos orgânicos voláteis? São substâncias que se evaporam muito fáceis. Tá? Por exemplo, a gente vive aqui no Rio de Janeiro com uma temperatura facilmente de 30 graus, quase que o ano todo, né? Uma temperatura média de 30 graus. E existem algumas substâncias que a essa temperatura elas passam do estado líquido para o estado gasoso. E aí no estado gasoso
elas vão poluir a atmosfera, tá? Então, a gente trabalha com muitas substâncias com essa característica e que são perigosas, tá? Aí a gente vê ali, que substâncias são essas? Produtos químicos orgânicos que facilmente evaporam a temperatura ambiente, que eu acabei de explicar, tá? 2, né, os exemplos, é o metano, o benzeno, o xileno, propano e butano. Aí aqui no 3, na presença do Sol, tá, sofrem reações fotoquímicas que podem originar ozônio e smog. Só para vocês lembrarem, no livro de vocês, se não me engano, menciona o smog e ele fala da inversão térmica, tá? É uma camada de fumaça, tá, que fica sobre as grandes cidades, impedindo, tá, essa transferência de calor, tá? O que a gente vê muito na cidade de São Paulo, por exemplo, né? Aquele cordão de fumaça escura, isso é o smog, tá bom? Aí a gente vê óxido de hidrogênio, né? Origem e consequências, principais fontes do óxido de nitrogênio. Veículos a diesel também, né? 81%. Carros a gasolina, 10%. Carros a álcool, né? E como é que ele funciona? Ele penetra profundamente no sistema respiratório, podendo dar origem a substâncias mutagênicas e cancerígenas, né? Carcinogênicas, né? São substâncias cancerígenas, tá? Esse termo carcinogênica são substâncias cancerígenas. Eles acabam modificando a estrutura molecular das nossas células, gerando aí um câncer. Repare, vou deixar logo essa observação para vocês, não vou levar para o final, tá? A grande maioria, né, dos top dos poluidores são esses aqui, ó, os veículos a diesel, né? Então eles poluem bastante. E qual é o grande problema do Brasil? O Brasil tem uma malha, tá, de estradas muito grande, né? E essas estradas transportam mercadoria, também transportam pessoas, e esses veículos são movidos a diesel. Então a gente tem uma emissão desses poluentes pelo diesel muito grande no Brasil. A gente teria que rever aí alguns conceitos que a gente vai ver mais ao final do vídeo, tá? Aí aqui eu fiz uma colocação de como funciona, né, aquilo lá em cima que a gente não está vendo, tá? Eu vou marcar para vocês aqui para que vocês consigam entender, tá bom? Então aqui na parte de baixo a gente tem o ozônio. O ozônio são 3 moléculas de oxigênio, tá? E ele está de forma natural lá na nossa atmosfera. Com a incidência dos raios, tá, em cima desses compostos orgânicos voláteis que a gente viu lá atrás, ele quebra essa molécula, tá, de ozônio aqui, ó, ele quebra essa molécula de ozônio e aí separa ela em duas. Tá vendo ali, ó? Aqui tinha três átomos juntos e aqui esses átomos foram separados porque entraram em conjunção devido ao Sol, tá? E se transformaram no que a gente conhece como oxigênio. Ah, pessoal, mas o oxigênio é bom para a gente precisa de oxigênio para respirar. Sim, mas aqui na parte de baixo, não lá na parte de cima. Porque lá na parte de cima o oxigênio não faz esse processo, tá, de retenção, de filtração dos raios solares. Então, quando a gente emite, né, esses compostos orgânicos voláteis para a atmosfera, eles quebram o ozônio, como aconteceu aqui, ó. Eles quebraram o ozônio, transformaram esse ozônio em oxigênio, tá? E que impactou bastante essa questão do superaquecimento do planeta, tá? É isso que acontece aí. Aí, origens e consequências. Formado por reações fotoquímicas entre, né, o óxido de nitrogênio e os compostos voláteis. Na 2, provoca vários problemas de saúde, como dores torácicas, né, aqui na parte do pulmão, tosse e irritação na garganta, irritação dos olhos e vias respiratórias, diminuição da capacidade pulmonar, envelhecimento precoce e corrosão dos tecidos. Pessoal, na verdade, toda e qualquer doença, né, que possa se aproveitar do trato respiratório numa grande cidade, ela encontra ali, ó, prato cheio. A gente está vivendo aí esse problema de pandemia, né, por conta de um vírus. E por que que o vírus ele
se dissemina muito mais rápido na cidade? É claro que são N fatores. Um dos fatores é essa poluição, tá? Essa poluição, ela debilita, ela quebra a capacidade do seu sistema respiratório de identificar um organismo estranho. Ele já está vivendo com aquilo ali, ó, dia e noite, organismo estranho, organismo estranho. Então, quando o vírus entra, ele não vai nem perceber, tá? Porque ele já está acostumado a conviver com esse tipo de partículas indesejáveis dentro dele. Aí a gente traz aqui agora, né, propostas e soluções. Isso já vem sendo falado em vários veículos de comunicação, não é novidade para ninguém. Na verdade é que poucos praticam, eu pratico pouco, eu sei que eu posso praticar mais. A gente tem que fazer isso aqui ser uma constante para que a gente consiga reverter essa situação atual, tá? Aí a gente vê, né, como propostas assim imediatas e que vão dar um ganho imediato também muito grande. Novas formas de gerar energia mais limpa. A gente tem várias formas hoje, né? Tem aí na imagem a fotovoltaica, que são os painéis solares, tem a eólica, então são formas muito mais limpas, pelo menos no que tange na poluição atmosférica, tá? Quando a gente for estudar, eu não sei, não me lembro agora se a gente estudou isso no sétimo ano, mas a produção de energia eólica ela gera também um pouquinho de poluição e alguns problemas ambientais, mas nada relativo à emissão de gases poluentes para a atmosfera. Novos tipos de combustíveis mais renováveis. A gente já trabalha com alguns, né? Os biocombustíveis, eles são uma ótima opção. Não tem como a gente viver sem combustível, hoje não. Pode ser que lá na frente a gente consiga, mas hoje não tem. E já que ele é essencial para a nossa vida, a gente tem que buscar combustíveis que são menos poluentes, tá? Tecnologia de absorção e limpeza de poluentes, tá? E às vezes não é só tecnologia, a gente tem que plantar mais árvores, né? Essas árvores é que sequestram, retiram esse gás carbônico, esses poluentes, grande parte desses poluentes da atmosfera. Novos tipos de transporte que usam tecnologia mais limpa, né? Transporte de pessoas e transporte de cargas também. A gente ouve muito dizer a respeito de carros, né? Carros elétricos, mas a gente tem que pensar também se essa tecnologia não poderia abraçar caminhões, porque como eu falei, a gente tem uma malha, né, rodoviária muito grande e nossa mercadoria, nossas pessoas ainda têm o hábito de se transportar, né, entre os lugares por esses meios de transporte. A gente tem mais aqui, né, melhorias e incentivos ao uso do transporte coletivo de qualidade. De qualidade, não adianta nada, né? Você tem um carro lá na sua garagem e aí você pode ir para o seu serviço levar meia hora no conforto do seu carro, ou você vai optar em ir de BRT, um ônibus lotado, um trem lotado? Não, né? Ninguém vai fazer isso simplesmente em prol do meio ambiente, né? Mas se o governo, né, os órgãos públicos oferecerem um transporte de qualidade, com certeza as pessoas vão colocar na balança. Diminuição no uso de veículos motorizados, né? Eu vou daqui para ali, uma distância de 5 quilômetros, eu tenho saúde, eu tenho condições de fazer isso andando, eu vou andando. Ah, melhor, eu vou voltar com peso, então posso de bicicleta, posso de bicicleta. Então vai de bicicleta, né? Mudar algumas ações básicas no dia a dia, que se todo mundo fizer aquela história, né, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, se cada um fizer, a gente vai obter um resultado grande em um pequeno espaço de tempo. Depois, uso de plantas para absorção de poluentes atmosféricas, foi isso que eu falei, tá? Algumas pessoas têm implantado muito dentro das grandes cidades, o que a gente chama de telhado verde, tá? Ou então arbustos dentro das suas sacadas de seus prédios, né? Então, isso de uma certa forma ajuda a absorver esses gases poluentes. Sim, você tem no meio de uma selva de pedras vários pontos, tá? Com plantas que vão ajudar nesse processo de absorção de gases poluentes. E aqui embaixo, reuso, reciclagem, reaproveitamento, tá? Que a gente chama de 3 R's, né? Reuso, reciclagem e reaproveitamento de materiais já usados. Então você diminui a produção de matéria-prima, o uso de produção, né? O uso dessa matéria-prima. Então, muitas das vezes essa matéria-prima é uma árvore. E se você reutilizar, é uma árvore a menos que a indústria vai ter que cortar para atender a nossa demanda. Então, essa ideia, né, dos 3 R's, ela é bem interessante por causa disso. Você diminui, tá, o uso desses
dessas matérias-primas que, grande maioria das vezes, vão fazer alguma falta para o meio ambiente. Tá legal? É só isso por hoje. Eu vou pedir vocês que resolvam esses exercícios aí, tá? Exercícios da página 38, 39 e da 41 até a 43, tá? E aí provavelmente na próxima aula a gente vai estar corrigindo, provavelmente não, a gente vai estar corrigindo esses exercícios na nossa próxima aula e eu vou tentar já trazer mais algum novo conteúdo também na semana que vem. Bom, pessoal, eu quero dizer que está sendo difícil para nós, professores. A gente está se reinventando, a gente está buscando tempo onde a gente não tem, mas nós somos professores, nós escolhemos ser professores. E a gente vai continuar fazendo isso, mesmo com muito sacrifício. Mas o desejo de se reencontrar é muito grande, mas a gente precisa fazer isso dentro da possibilidade de segurança, tá? Eu deixo aqui um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Videoaula ou presencial, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.